E aí, queridos, tudo bem? Espero que sim. Vamos prosseguir o nosso trabalho, falar de termos oracionais, vamos lá? Estou trabalhando com vocês, como sabemos, um campo chamado de sintaxe da língua portuguesa. A sintaxe olha a oração, analisando os seus termos. Este primeiro é um foco sintático, existem outros focos também, mas este estamos analisando, e analisando os termos vimos 3 categorias, ao menos estamos observando termos essenciais, integrantes e acessórios. Porém, depois de analisarmos os termos essenciais, passamos a tratar os integrantes e acessórios como termos ligados a verbo, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e adjunto adverbial. Aí passamos a analisar os termos ligados a nome. Num vídeo passado, vocês puderam contemplar o aposto e o vocativo, em aula comigo também. Hoje, mais um termo ligado a nome. Quem? O adjunto adnominal. Mas para falar de adjunto adnominal, como o termo chamado de acessório, é importante compreender por que recebe esse nome. Vejam só, eu fiz, no começo desta matéria, uma analogia com vocês. Eu falei para vocês que existe no corpo humano um órgão chamado de essencial, o cérebro. E tem partes do corpo que são integrantes, os sistemas digestório, circulatório, enfim. E também temos no nosso corpo, digamos assim, partes acessórias de menor relevância, mas não de importância. Por exemplo, as sobrancelhas, enfim, temos partes que têm uma funcionalidade subordinada, subsidiária, podemos imaginar dessa maneira. Assim também é uma oração. Uma oração, nós contemplamos primeiramente o que é mais importante, o que é essencial, e depois descobrimos os integrantes. E também podemos ter acessórios. Vamos chamar os acessórios de bijuterias. Bijuterias da oração, que são o quê? Vocativos, apostos, adjuntos adnominais. E por falar em adjunto adnominal, ele vai ser o nosso foco da aula de hoje, deste vídeo. Observemos o seguinte. Para falar de adjunto adnominal, primeiro vamos compreender-lhe o nome. Inclinado, adjunto, ad nominens, inclinado para um nome. Então, o adjunto adnominal é uma bijuteria, é um enfeite, é um acréscimo, é um determinante, é uma palavrinha que gravita em torno de um nome. Normalmente, um nome que se torna núcleo de função sintática. Por exemplo, núcleo de sujeito, núcleo de objeto direto, núcleo de objeto indireto, enfim. E as partículas que gravitam em torno deste núcleo são os adjuntos adnominais. Porém, vamos deixar isso mais claro, falando do quê? Qual a sua premissa? Qual o ponto de partida para compreender de onde vem esse tal adjunto adnominal? Por que eu chamei de determinantes? Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar do momento em que vocês estudaram, que nós estudamos a morfologia. Sim, morfologia o espectro, é a parte da gramática que olha o quê? A palavra. Isso, identifica a palavra para nós, quem ela é, com quem ela se relaciona. Então, na morfologia, nós olhamos o quê? Artigos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos. Mas observamos também na morfologia palavras que são flexíveis e palavras que não são flexíveis. E as palavras flexíveis, elas são flexíveis justamente porque elas se relacionam-se entre si. Exemplo, lá na morfologia, lá no começo do seu estudo gramatical, você aprendeu que o substantivo é uma classe gramatical que indica tudo que existe ou julgamos existir. Mas o substantivo ele não existe sozinho. Sozinho, quando muito, ele aponta para um conceito, um significado.
Agora, quando nós vamos inserir o substantivo numa informação, numa oração, ele precisa dos seus satélites. E quando eu ponho os satélites ao lado do seu substantivo, eu crio o que chamo de grupo relacional nominal. Por exemplo, eu coloco um substantivo e eu coloco os seus satélites, artigos que determinam e indeterminam o substantivo, adjetivo que qualifica o substantivo, numeral que quantifica o substantivo, pronome que pode acompanhar ou até mesmo substituir o substantivo. Um exemplo disso apliquei aqui. Eu lancei mão do substantivo garota. Se eu uso isoladamente, ele não comunica muita coisa a nós. Agora, quando eu penso em inseri-lo num contexto de oração, incrementar, acrescentar informações sobre este nome, especificar, qualificar, enumerar, aí eu uso os satélites dele. Por exemplo, a garota, eu determinei. A bela garota, eu determinei e qualifiquei. A bela garota da sala, determinei, qualifiquei e qualifiquei também. Isto é uma locução adjetiva. Lembra de locução adjetiva? Do pai, paterno, da mãe, materno, de abelha, apicular, e aí vai. As duas belas garotas da sala. Eu determinei, enumerei, qualifiquei, qualifiquei. E por fim, olhem só, colocando isso numa oração e analisando já sintaticamente. O que acontece? De onde vem o nome adjunto ou adnominal? Aquelas duas belas garotas da sala saíram. Vamos ao verbo e perguntamos, verbo, quem foi que saíram? Aquelas duas belas garotas da sala. Tudo isso para nós é o sujeito da oração e o que sobra é predicado. Como núcleo desse sujeito, ou como base, nós temos este nome, núcleo do sujeito, o nome garotas. E como eu disse, núcleo de função sintática é papel de substantivo. E o substantivo na língua portuguesa é chamado de nome. Nome. Substantivo é nome, adjetivo é nome, numeral é nome. O que não é nome? O verbo, que é um indicador de ação. Então, tudo aquilo que vem adjunto a um nome, nós chamaremos de adjunto adnominal. Então você já guarda. Quem é o adjunto adnominal? Artigo faz papel de adjunto adnominal, adjetivo faz papel de adjunto adnominal, numeral faz papel de adjunto adnominal, pronomes também fazem papel de adjunto adnominal. Vejam, garotas saíram, mas não são só garotas, são aquelas, pronome, duas, numeral, belas, adjetivo, garotas da sala, locução adjetiva, adjetivo, saíram. Tudo isso girando em torno de um núcleo, de um nome. Então guarde desta maneira, adjunto adnominal são estas palavras, são essas bijuterias que são satélites de um núcleo, que normalmente será um substantivo. Porém, eu não quero que você imagine que o adjunto adnominal acontecerá só na estrutura do sujeito. Não, pode estar no sujeito, pode estar no predicado. Vou lhes dar um exemplo assim. Beleza? Continuando, pois, um exemplo agora de que, ou que pelo menos evidencia que o adjunto adnominal não é uma particularidade exclusiva do sujeito, pode estar em qualquer termo que esteja ou no sujeito ou no predicado. Vejamos. As minhas esperanças reanimaram os meus caros sonhos juvenis. Vamos partir para o campo sintático e fazer análise e ver os termos ligados a nome? Vamos lá. Achamos o verbo e perguntamos a ele, quem que reanimaram alguma coisa? As minhas esperanças.
O que nós encontramos aqui? Um sujeito determinado simples. Qual é o núcleo do sujeito? O nome Esperança. E é um nome, é um substantivo. Muito bem. Aquilo que vai adjunto a um nome é adjunto adnominal. Achado o sujeito, o que sobrou é predicado. Vamos ao verbo que está no predicado e observamos o seguinte: não vamos pôr um ponto final depois dele, não é devido, porque quem reanima, reanima algo. Então encontramos um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede um complemento que, conforme já estudamos, se liga diretamente a ele. Reanimaram o quê? Os meus caros sonhos juvenis. Tudo isso aqui é o objeto direto. Qual é a palavra mais importante? Qual é o núcleo dessa função sintática também? Aqui, olha, núcleo do objeto direto. E também é um nome. Aquilo que vai adjunto ao nome, nós chamaremos de adjunto adnominal. Se vocês perceberem, o eixo de significado e de sentido desta construção está aqui. Esperanças reanimaram sonhos. Mas, para não criarmos uma sentença tão empobrecida de informações, colocamos as bijuterias, enfeitamos um pouquinho. Olha lá. As minhas esperanças reanimaram os meus caros sonhos juvenis. Tudo isso daqui, conforme visto, que vem lá da morfologia, gravita em torno de um nome. Na sintaxe chamamos de adjunto adnominal. Espero que vocês tenham compreendido bem. No próximo vídeo nós falaremos do complemento nominal. Deus abençoe a todos. Obrigado.